como eu cozinho karaage, que é mais um frango frito. Para fazer um frango frito, obviamente você vai precisar de um frango. Eu sugiro a coxa ou a sobrecoxa, porque é onde tem mais gosto. Para fazer isso aqui, a gente vai precisar da coxa e da sobrecoxa desossada. Eu ensinei a desossar o frango quando a gente fez teriyaki, tá? Além do frango, você vai precisar de shoyu, sake mirin, um ovo, alho e gengibre a gosto, sal e pimenta a gosto, amido de milho e farinha de trigo. Essa provavelmente é uma das receitas mais simples que eu já ensinei. Primeiro, a gente vai pegar o frango e com a pele a gente vai cortar ele em pedaços pequenos o suficiente para caber na boca. Considerando que uma boca tem mais ou menos 5 centímetros, qualquer coisa abaixo disso vai estar tranquilo. Mas você não precisa ficar medindo pedaço por pedaço, vai no bom senso. Hoje a gente vai cozinhar usando o olhômetro. Com o frango todo cortado, a gente coloca ele numa vasilha ou num saco plástico. Daí a gente vai pegar o alho e o gengibre e vai ralar em cima do frango. Aqui eu tô usando mais ou menos 2 dentes de alho, os 2 dentes estão pequenos, seria um dente bem grande, tá? E mais ou menos a mesma quantidade de gengibre. Eu tenho aqui mais ou menos 1 kg de frango. Se você ralar com o ralador virado de ponta cabeça, que nem eu tô fazendo aqui, você consegue ver exatamente a quantidade de gengibre, ou qualquer que seja o que você estiver ralando, que você tá fazendo, tá? O alho você pode ralar usando a casca mesmo, porque no final das contas, se você fizer direitinho, a casca vai ficar do lado de fora e não precisa ficar descascando antes. Aqui eu vou adicionar um pouquinho de pimenta, um pouquinho de sal, o shoyu, aqui tem mais ou menos uns 40 ml, o mirim, a mesma quantia. Vamos misturar isso aqui tudo, vamos cobrir isso aqui com um plástico filme e isso vai para a geladeira por 30 minutinhos. E depois desse tempo, o frango provavelmente já vai estar temperado. Veja bem, você não precisa deixar ele 30 minutos apenas. Você pode deixar de uma noite para outra se for o caso, que é de boa, é até melhor. Agora a gente vai adicionar um ovo por quilo de frango mais ou menos. E agora a gente vai precisar da farinha e do amido. Para cada 2 colheres de farinha que a gente usar, a gente vai usar uma de amido. Se você não tiver a ajuda de outra pessoa, faz o seguinte. Coloca a farinha e o amido de um lado, já com as colheres, e usa só uma mão para misturar o frango com a massa. Agora a gente vai colocar 2 colheres de farinha e 1 colher de amido. E a gente vai misturar com a mão. Já aproveita para quebrar o ovo. Geralmente uma medida não é o suficiente. Se fizer esse barulho, falta coisa. Aí eu vou adicionar 1 de farinha, meia de amido de milho. E vou fazendo isso até chegar no ponto que eu quero. Se você olhar aqui, a massa ainda não envolveu todo o frango. Então, a gente precisa de mais farinha e mais amido. É bom deixar uma mão limpa, que daí se você precisar pegar alguma coisa, não precisa ficar lavando. O amido vai ajudar a deixar essa fritura mais sequinha, por isso que é bom colocar ele nessa proporção. Aqui a massa já está no ponto. Envolveu bem o frango e não está líquido demais. Agora é só lavar a mão e levar isso aqui tudo para a frigideira. Quando o teu óleo chegar a algo entre 100 e 105 graus Celsius, tá na temperatura legal para fritar. Na dúvida, você faz o teste. Coloca um pedacinho de massa e faz ela borbulhar. Agora é só colocar os pedaços de frango no óleo. Se você observar aqui, o óleo está cobrindo o frango, isso é importante. Agora a gente vai deixar isso aqui fritando por mais ou menos 4 minutos, que é quando ele fica douradinho. Parece pouco tempo, mas não se preocupe. Se você cortou eles em pedaços pequenos, isso aqui é o suficiente. É só lembrar de não encher a panela demais. E depois que tiver tudo frito, é só pôr no prato. Obviamente essa não é a única receita de karaage que a gente tem no mundo. No Japão mesmo, existe uma receita por região. Se o teu karaage ficou com uma casquinha crocante e por dentro ele tá bem molhadinho, quer dizer que ele tá certo. Para servir, dá para servir ele como petisco mesmo, com uma cerveja, ou com arroz e uma salada de repolho, você que sabe. Para mais receitas como essa, inscreva-se nesse canal e me siga nas redes sociais que eu sempre tô postando alguma coisa de comida lá. Até o próximo vídeo.